Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje eu vou estar aqui vendo com você, meu querido aluno, minha querida aluna, um pouquinho a respeito de economia mundial. Parece que é uma coisa exagerada, gigantesca, mas o que a gente vai tentar brevemente aí é entender alguns pressupostos da chamada história da economia para nós compreendermos muito da realidade econômica que nós temos hoje no nosso planeta, tá certo? Então, só para tratar justamente aí de você se localizar, conteúdo lá da nossa frente A, tá? Então, já dando um salto extremamente grande, nós temos essa ideia hoje de uma economia cada vez mais internacionalizada no nosso planeta, né? As coisas sempre foram assim? Claro que as coisas nem sempre foram assim. Quando a gente fala em alguns aspectos de economia internacionalizada, é claro que o que a gente está tentando dizer para você é que nós estamos vivendo num determinado período da nossa economia, que ela é uma economia extremamente interdependente no planeta, interligada, por isso internacionalizada, né? E daí nós acabamos sendo o quê? Que nós temos todo um pano de fundo dela aí, que nós resumimos, por assim dizer, em um processo que ele é conhecido como globalização. Então essa é a nossa ideia-chave, entender um pouquinho o que é esse processo de globalização em si, em que consiste essa internacionalização da economia, e quais são algumas consequências que elas podem trazer para nós, principalmente nesse sentido econômico. Então, antes de tudo, nós devemos perceber o quê? Que essa globalização ela não é nada mais, nada menos que algumas mudanças econômicas que o planeta está passando, tá? E é claro que a economia, se a gente for usar lá a velha ideia do Marx, né, ela é infraestrutura, mudou ela, você muda muita coisa. Hoje nós falamos, por exemplo, de uma cultura globalizada no planeta, mas é consequência disso também. Então vamos procurar entender aonde que está a origem, quais são as características disso. Então assim, quando é que começou esse processo de internacionalização da economia mundial? Há muito tempo atrás, os europeus, as grandes navegações, você lembra isso da sua aula de história, não lembra mesmo? Então chegou um determinado momento na Europa, lá que por diversas razões não cabe a gente aqui mostrar todo esse quadro, que basicamente nós tivemos o quê? Os europeus se lançaram aos mares em busca de novos mercados fornecedores de matéria-prima e consumidores dos seus produtos, né? Então nessa parada aí nós acabamos encontrando o quê? Descobrimos a tal da América, né? Tem gente que fala até hoje, por exemplo, assim, a América foi descoberto por engano, não é? Saíram para encontrar a Índia, chegaram na América, cheguei no lugar errado. Meu filho, quando você chega no lugar errado, você volta e vai embora, né? Você não fica no lugar errado e faz tudo que fizeram aqui. Vamos lá, né? Mas tudo bem então. Mas o que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que nesse momento não foi só o continente americano. A gente sabe muito bem que nesse processo de grandes navegações, uma de suas consequências foi a prática do colonialismo. O europeu acabou se estabilizando, por assim dizer, em diversos outros, se estabelecendo, me desculpe, em diversos outros continentes, e ali trazendo mudanças, né? Impôs a sua lógica econômica e também cultural. Bom, o que nós tivemos disso? Então a gente sabe mais ou menos também que essas grandes navegações, elas estão relacionadas historicamente com o surgimento de uma nova forma de organizar a economia, que é o chamado capitalismo, que veio substituir o feudalismo lá da Europa. Aí não tem segredo nenhum. Bom, e esse capitalismo ele foi lentamente se desenvolvendo. Num primeiro momento nós acabamos encontrando que ele teve aí o quê? A sua fase conhecida como fase comercial, onde o comércio era a principal atividade econômica, não é mesmo? E além disso nós acabamos encontrando o quê? Só que o capitalismo ele é um sistema econômico muito dinâmico. Chegou um determinado momento que essa tal de atividade comercial não era o suficiente, não gerava lucro suficiente de acordo com os anseios desses capitalistas. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tratar de fazer uma reinvenção do capitalismo. Surge o capitalismo industrial,
a partir da Revolução Industrial Inglesa. Ô, professor Rivaldo, como é que é isso aí? Quando é? Que dia que começou esse tal capitalismo? Não tem um dia, né? É um processo que nós temos, um processo histórico, a partir ali mais ou menos de 1870, 1880 é que o trem vai começar a pegar e pegar bonito aí, né? Não, desculpe. 1830 a primeira revolução e 70 a segunda revolução, né? Então, ali surge um novo tipo de capitalismo, o comércio ficou um pouquinho de lado, agora o que mais importa são as atividades industriais. E a indústria vai crescendo, 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 ela sai basicamente desse nicho europeu, chega na América do Norte, vai lá na Ásia mais tarde um pouco, o Japão vai tratar justamente de se industrializar, mas no século XX nós temos um grupo de países chamados emergentes que se industrializam por conta da crise da Bolsa de Nova York. Mais recentemente, na década de 1970, surgem os NIC, os novos países industrializados, ou tigres asiáticos, e esse capitalismo ele vai tratando de fazer o quê? Lentamente aí ele vai tomando conta de todas as regiões do planeta. Década de 1970, uma gigantesca crise nesse capitalismo, né? Que foi a chamada crise energética ou crise do petróleo, né? Então as taxas de lucro do capitalismo elas vão despencando, despencando, não dá, isso aí não combina com o capitalismo. O capitalismo, mais uma vez, ele é obrigado a se reinventar. Então, muitos dizem assim, pós-Segunda Guerra Mundial, mas é a década de 1970 que vai marcar isso, né? O advento de uma revolução técnico-científica, de uma terceira revolução industrial, né? Onde aquele capitalismo tipicamente industrial, ele vai dar espaço por quê? Para um capitalismo informacional, para um capitalismo mais tecnológico. E somado a isso, aquele processo que começou lá atrás com as grandes navegações, ia assim, ó, um passinhos de tartaruga, muito devagarinho. A partir de 1970, dessa década de 70, turbinou, acelerou. Então, houve um maior dinamismo. E por que houve esse maior dinamismo do capitalismo na década de 70? Primeiro, nós tivemos aí grandes invenções, a ciência tratou de ajudar nisso, principalmente respeito às telecomunicações, né? Passamos a ter contato com as diferentes regiões do planeta em uma velocidade, numa qualidade muito maior e um custo ó, lá embaixo. Você imaginou o que era fazer, por exemplo, uma ligação telefônica entre Estados Unidos e Europa na década de 1950, 60? Extremamente difícil. Não tinha tecnologia para isso. Conseguia até se conseguia, né? Somado a isso, nós temos o quê? Um custo elevadaço. Hoje em dia, o que você faz? Você está aí, né? No seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Tem teu amigo que está lá do outro lado do mundo, no Japão, se comunica com ele. Custo. Vai usar um aplicativo desses de conversa, de IP, sobre internet, né? O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você, ó, vai fazer aí festa na comunicação, o custo. Paga o teu provedor lá todo mês, que isso aí vai sair na conta, correto? Só que isso não acontecia dessa forma. Com o advento disso, então essa capacidade justamente desse capitalismo, ele começar a fazer o quê? Ele se estender para todas as regiões, facilitou muito. Somado a isso, nesse momento ainda de década de 70, 80, esse grande capitalismo mundial, ele tinha uma grande barreira que impedia ele. Socialismo, representado principalmente pela União Soviética, onde nós acabamos encontrando que o quê? Que com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, foi um momento que o tal do capital deixou de ter barreiras. Então hoje, com raríssimas exceções, né, mas muito raríssimas mesmo, o capital trata de fazer o quê? Ele está muito presente em diversas regiões e quase que na totalidade do nosso planeta. Isso acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente que na década de 1990, isso apresenta uma aceleração do seu ritmo, né? Que daí nós ouvimos cada vez mais falar a partir dessa década de 1990 nessa ideia de globalização. O mundo cada vez mais globalizado. Ah, então começou na década de 90? Não, já vinha. A década de 1990, ela se acelerou.
E essa aceleração se deu o quê? Surgiram blocos econômicos no planeta inteiro tentando cada vez mais diminuir as barreiras alfandegárias, criando uma maior integração, uma maior interdependência das diferentes economias. O comércio mundial, ele cresceu não só por conta do advento de blocos econômicos em grande quantidade, mas devido a essa facilidade que nós acabamos encontrando aí, que foi dada por conta da melhoria nas telecomunicações. Então o comércio mundial ele cresceu numa velocidade muito grande. Então é isso, né? A economia ela acabou passando por um processo de internacionalização que ele é um processo muito grande, né? Nesse processo de internacionalização, nós acabamos criando uma interdependência mundial muito grande, tá? Então você acaba percebendo, por exemplo, lá em 1929, nós tivemos a quebradeira da Bolsa de Nova York. Nós sabemos que essa quebradeira da Bolsa de Nova York, ela fez o quê? Ela deu uma sacudida, levou crises em economias no mundo inteiro. Por exemplo, em caso de alguns países como o Brasil, teve até o seu lado positivo, auxiliou no nosso processo de industrialização, né? E nós tivemos o quê? Nós tivemos que em 2008 aí, uma nova grande crise mundial com o mesmo epicentro que foi os Estados Unidos, a famosa crise financeira, né? Que se iniciou lá no mercado imobiliário. Naquele momento nós acabávamos percebendo o quê? Nós acabávamos percebendo, se falava, ó, é uma nova crise de 1929. Então o negócio vem feio aí. Mas o que a gente percebe, é claro que foi um solavanco na economia mundial internacionalizada, mas nós conseguimos nos dar bem, por assim dizer, e saímos muito mais rapidamente dessa crise do que aconteceu em 1929, né? Então essa interligação, ela teve uma relação muito forte nisso, né? Se no início alguns falavam, alguns diziam que ali era um grande problema que não tinha solução como em 29, a gente sabe que de um lado a ciência econômica hoje ela é uma ciência muito mais evoluída, sobre agir da forma correta nos diferentes pontos. Mas por outro lado, numa economia globalizada, maior potência mundial econômica é os Estados Unidos, e era também a época, e continua sendo e será por muitos anos. Mas nós temos um outro vagãozão que vem por trás aí nessa economia internacionalizada, que é a China, né? Então, sem sombra de dúvidas, quem evitou muito disso foi o vagão que puxou a economia mundial e ela se recuperou muito rapidamente, né? Então, o que você acaba percebendo? Que numa economia internacionalizada, cada vez mais essa interdependência que ocorre, ela é uma interdependência muito grande. Então, aumentam os fluxos de mercadorias, aumenta a interdependência. Mas, por outro lado, uma outra característica muito forte, que nós ainda vamos ver com mais detalhes, seria o quê? Seria o mercado financeiro, que ele cada vez passa a ter uma importância muito maior no nosso planeta, né? E isso se deve principalmente ao quê? A essa capacidade que hoje, por exemplo, as diferentes bolsas de valor do planeta, ou de bolsas de valores, elas acabam tendo o quê? Essa capacidade muito grande de estar se comunicando, e se comunicando com uma velocidade muito gigantesca. Isso ajuda na dinâmica desse capitalismo, né? Aumenta, sem sombra de dúvidas, a circulação do capital, né? Que é um movimento normal, e esse capital aí existe o especulativo e existe o produtivo, mas esse capital especulativo, que é o mercado de câmbio, que são ações, que são bolsas de valores, que são mercados de futuro, ele, sem sombra de dúvidas aí, tem o quê? Tem uma dinamicidade que é uma dinamicidade muito grande, né? Então, o que nós vivemos? Voltando lá no início da nossa aula, quando vão lá os europeus e lançam-se aos mares, começa um processo. E esse processo vem acontecendo de forma lenta. Esse momento que nós vivemos na nossa história, que nós podemos perceber na economia, principalmente na sociedade também, não é nada mais, nada menos que uma aceleração dessa globalização. Nós podemos dizer que essa globalização, em outras palavras, ela não é nada mais, nada menos que um estágio mais desenvolvido do próprio capitalismo, né? E aonde é que a gente vai parar? Não sei, né? Para fazer exercícios de futurologia aí, eu não sirvo muito, né? Mas que o caminho está traçado, está traçado.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.